Hoje vamos falar sobre desmame, sobre bico, mamadeira, dedo, desmame de qualquer coisa, né? Do peito, coisas que a gente passa aqui no dia a dia da maternidade, que muitas mães, né, ficam em dúvida, não sabem como conduzir, não sabe até que ponto tá sendo demais, né? Até que ponto tá sendo benéfico, às vezes se sente cansada, ou às vezes são muitas opiniões de fora, né? E que guiam, né? E às vezes deixam a gente mais confusa. Então, hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre isso, né? Embasado também em todo o estudo que eu tenho feito e também na minha própria experiência, né? Como mãe, né? Que desmamei faz umas 2 semanas do meu filho. Também quero compartilhar um pouco da minha experiência pessoal com vocês, né? Que além da teoria, a gente busca sempre trazer a prática, né? Pro dia a dia da maternidade. Então, vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu já vou começar a falar. Então, tanto o peito, né, a mamadeira, qualquer outras coisas, elas servem, né, tanto de nutrição, né, e é importante já desde já a gente falar da importância das mães não se compararem umas com as outras, né, aquelas que não conseguem amamentar, aquelas que não conseguem, e isso na vida real já gera, já é uma quebra de expectativa, né, porque quantas mães às vezes querem amamentar, sonham em amamentar, e às vezes no dia a dia passam muita dificuldade, não conseguem, e daí tem mais aquela culpa, mais aquela frustração, né? Mais uma, eu consegui, a outra não conseguiu. Então, primeiro sair desse lugar, né? Que o importante para sua criança é a nutrição, né? Que a gente dá para ela. Quem consegue amamentar, hoje em dia também a gente consegue, né? Às vezes ter apoio, né? De consultoras da amamentação e tudo mais para nos auxiliar nesse processo, porque a descida do leite, ela tá acontece muitas coisas, né, que pode influenciar essa descida. Como foi o parto, como que tá o estado emocional dessa mãe, né, em que momento que essa criança nasceu. Então, são muitos fatores que podem estar influenciando ou não a descida desse leite, né, e é importante olhar para tudo isso, né, e às vezes no puerpério a gente tá ali com muita oscilação hormonal, muita coisa aconteceu, muita quebra às vezes de expectativa de como foi o parto, de como foi a gravidez, de como as coisas foram se desenrolando, então tudo isso pode afetar, né, no leite dessa mãe descer ou não. Então é importante olhar para essas causas, né? Achar algum profissional que olhe para o todo, né? Que consiga investigar outras causas, né? De possíveis bloqueios desse leite. E também, né? Se for o caso, relaxar, né? Entender que dar a mamadeira, dar algum outro tipo de nutrição, né? Não vai te fazer menos mãe, pelo contrário. Né? O que mais importa para esse bebê é você estar ali, né? Você estar presente, é você estar ali, você estar nutrindo esse bebê não só pelo alimento, né? A gente nutre o nosso bebê não só pelo nosso leite, né? Além da gente dar também, às vezes, se não for um alimento do nosso leite, mas for da mamadeira, né? Digamos assim, o mais importante é essa criança estar se sentindo nutrida, né? Além do alimento pela mãe, né? Essa presença da mãe. Tanto que tem aquele estudo, né? Daquelas crianças romênias que muitas recebiam leite e tudo mais, mas muitas morreram porque não recebiam afeto, né? Que não é a criança, hoje já a ciência já comprova que não é só do alimento que a criança precisa, ela precisa também do afeto desses pais, da presença desses pais, né? E muitas definharam e morreram, né, naquele orfanato da Romênia por falta desse afeto, né? Que muitas vezes as cuidadoras, por não conseguir dar conta de tanta criança ou várias coisas que aconteceram lá, só davam alimento. E isso não foi o suficiente para muitas das crianças e muitas acabaram morrendo. Então, primeiro é desmistificar isso, né? Essa coisa de, eu dei no peito, o outro deu na mamadeira, ou às vezes a gente entrar nesse lugar de julgamento com outras mães, né? Eu sou melhor, olha lá que fraca, nem conseguiu, não sei o quê. Essa coisa que às vezes não ocorre tão no falar, né? Tão diretamente, mas muitas vezes ocorre no pensamento, tá? Então, muitas vezes no nosso pensamento a gente acaba julgando outras mães, a gente acaba se achando melhor porque uma conseguiu dar no peito, a outra dá mamadeira, ou a outra dá bico, eu não dou bico, né? A outra faz tal coisa, enfim, é sair desse lugar de julgamento e respeitar cada um a sua própria história, né? Ouvir, entrar nesse lugar mais de escuta, cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas dores, né? Isso eu busco muito, assim, trazer nos meus atendimentos com as mães, porque de culpa, de comparação, de tristeza, de frustração, né? A gente, como mães, a gente já tá cheia. A gente precisa de alguém do nosso lado, né? Especialmente nesse puerpério e também em toda a vida, né? Na maternidade como um todo, de alguém que nos escute, que nos acolha,
né, que talvez amplie a nossa consciência, faça olhar para outros pontos de vista, né, mas sem crítica, sem julgamento, simplesmente e também esteja disposto a ajudar, né, essa mãe no que for preciso. Então, partindo dessa premissa, né, que não existe uma coisa melhor que a outra, né, claro que a gente já sabe, né, que o leite materno, ele foi feito para humano, então é claro que ele vai ser melhor do que um leite de vaca, um outro tipo de leite, né? Então hoje, graças a Deus, a indústria já está evoluindo nesses tipos de leite também, né? Tem muita coisa acontecendo. É claro que a criança, né, tá perto da mãe, vai ser muito melhor do que essa criança ganhar bico a toda hora. Então a gente precisa prestar atenção também em como que está sendo dado isso, né? Será que eu tô dando demais? Será que, o que essa criança essa criança que tá querendo mamar todo tempo, que tá querendo bico todo tempo, que tá querendo a mamadeira todo tempo, o que tá acontecendo por trás, né? É trazer sempre esse olhar do que tá por trás dessas necessidades, né? Porque ela tem necessidade de nutrição, de afeto, de segurança, de autorregulação. Uma criança que ela tá passando por uma crise, uma explosão emocional, às vezes ela vai querer o peito para mamar, ela vai querer o bico para se confortar, né? Ela vai chupar o dedo. Então, entender em que momento que ela tá, usar esse lugar, né, de observadora, em vez de julgadora ou crítica e tudo mais, esse lugar de observadora. O que essa criança tá precisando? Não é nutrição, porque ela já comeu. Então, será que é afeto que ela tá precisando? Será que é segurança? Né? Será que ela precisa se autorregular? E quando a gente consegue compreender o que está por trás, a gente vai ensinando essa criança, né, a conseguir isso de outras formas. Então, ao invés de cada vez que ela chorar, né, eu enfiar um bico na boca para ela não falar mais nada, para eu não ouvir o choro dela, ou enfiar uma mamadeira achando que é fome, ai, deve ser fome, dá uma mamadeira. E essa criança muitas vezes fica dependente disso, né? Então, cada vez que ela chora, às vezes ela não vai conseguir não vai nem aprendendo a lidar com as suas emoções, porque cada vez que ela chorava, cada vez que ela ia falar, que ela se botava um bico na cara dela, ou botava o peito na cara dela, vem mamar, né, para essa criança já não chorar. Então, muitas vezes a gente pode, né, como pai, estar bloqueando também a expressão dessa criança, então temos que ter cuidado, né. Quando a coisa está ocorrendo demais, eu sempre falo, cuidado, observe, porque quando o pedido tá sendo demais, tanto o pedido de muito bico ou de muito peito, essa criança já tá maiorzinha, às vezes não tem tanta necessidade de estar toda hora no peito. Por que ela tá toda hora no peito, né? É sempre esse questionamento que eu faço com as mães. Por que ela tá toda hora no peito? O que ela pode estar querendo, né, de expressar? Tá sentindo a tua falta, né? Ela tá se sentindo muito frustrada, passando pelaquela crise dos 2 anos ali, tá passando por muitas coisas e ela usa o peito como uma forma de autorregulação. Então, para a gente entender qual é a necessidade dessa criança e daí depois poder ajudar, né, de outras formas, né, que não seja só o peito, que não seja só no bico, que não seja só dando uma mamadeira, né, porque se a gente for condicionando ela, né, toda vida que ela chorar, a gente enfia o bico na cara, a gente dá o peito, depois ela vai ficar dependente disso, né, porque ela é um cérebro que tá ali em total desenvolvimento. Então, cada vez que eu reforçar esse comportamento e eu dar isso, a criança ela vai querer cada vez mais disso, né, e depois vai chegar um momento que às vezes a gente vai cansar. Ai, o que é peito toda hora? Ai, não sei o quê. Mas no fundo foi a gente que condicionou um pouco desse comportamento, né? Então, quando desde o começo a gente já vai ampliando a nossa consciência e vai entendendo, opa, calma, ela tá frustrada, ela tá nervosa. E claro, gente, quando é muito bebezinho, é muito mais difícil, né? Então, realmente, assim, bebê, ele vai querer mais o peito, ou se não for o peito, ele vai querer outras formas, né, que ele usa pra se acalmar, o bico, ou enfim, qualquer outra coisa. É normal, né? Só que à medida que vai crescendo, a criança, ela vai entendendo mais e a gente, com o nosso posicionamento, a gente pode ensinando essa criança a ter outras formas, né, de se acalmar, a ajudar ela nessa autorregulação, né? Não só dando peito ou dando bico, mas de outras formas, dando um abraço, cantando uma música, pegando ela no colo. Ah, Camila, mas cada vez que eu faço isso, meu filho, ele não quer, ele quer o peito, ele quer o bico, e ele não aceita. Aí vai de você, né? Você tá disposta a realmente é importante para você tirar? Se for, eu sempre falo assim, eu trago aqui consciência, eu trago informação, né? Mas a decisão ela tem que partir de você, porque enquanto você estiver em dúvida, você estiver insegura, você for inconsistente, um dia dá, outro dia não dá, o seu filho ele vai sentir, né?
Depois eu até vou contar com vocês como que foi meu processo de desmame, né? E como foi importante esse processo de decisão, porque a partir do momento que eu, como mãe, decidi, não, a partir de hoje vai ser assim, né? Diz respeito ao meu corpo, eu já tô cansada, eu tô acordando demais, ele já tá maiorzinho, ele não tá comendo tão bem à noite, eu quero mudar também essa alimentação dele da noite, enfim. A partir do momento que eu olhei pra minha realidade, que eu trouxe ali o que eu realmente queria, e eu tomei essa decisão, né? O comportamento dele, ele foi se moldando à minha decisão. Agora, se eu tomo uma decisão hoje, amanhã eu tomo outra. Hoje eu falo uma coisa, amanhã eu faço outra, né? A criança, ela vai se sentir insegura e ela vai ficar ali insistindo. E cada vez mais, muitas mães acabam perdendo a paciência, porque o filho, ele tá ali para insistir, né? Ele vai querer o que é conhecido, o que é seguro, o que ele já sabe. Então, se eu sou muito inconsistente nas minhas atitudes, isso vai atrapalhar, né? Qualquer processo de retirada, seja de bico, de mamadeira ou de peito, vai atrapalhar bastante o processo, porque assim a criança, ela vai sentir que a gente não tá bem firme, que a gente não tá bem decidida, né? E ela vai testar, e ela vai pedir, e ela vai chorar, e ela vai espernear. Então, se eu não tiver bem decidida e firme, eu vou entrar nesse lugar de guerra, de guerrear com essa criança, né? E daí não vai ser saudável, daí sim que pode ser um evento traumático, porque o fato da criança chorar, né, espernear, porque ela quer uma coisa e eu já decidi que eu não quero mais, mas eu tô segura, tranquila, né? Tô ali para ajudar essa criança a lidar com isso. Isso não vai ser traumático para essa criança, né? O trauma não vem do choro, de espernear. O trauma vem dessa criança passar por essas mudanças, né, de forma sozinha. Né, onde ela, muitas vezes ela se sente sozinha, ela sente que ela não pode contar com a mãe, ou a mãe fica tão estressada que daí a criança começa a espernear, a mãe começa a gritar mais ainda, perder a cabeça, né, começa a se descontrolar, então ela não vê esse lugar seguro, né, então ali que pode tendo algumas experiências não tão positivas para essa criança e dependendo, né, até situações de trauma. Mas o fato dessa criança chorar, espernear e eu estar ali firme, tranquila na minha decisão, ajudando essa criança, né, pedindo um espaço quando eu tô chegando no meu limite, entendendo os meus limites, sabendo comunicar, pedindo ajuda se for o caso, isso não gera trauma, né? Então, é algo que eu também quero deixar claro, né? Porque a criança, ela vai querer, né? O que ela aprendeu, né? E muitas vezes a gente que dá esses condicionamentos para a criança, né? Porque num primeiro momento, às vezes a gente tá tão cansada também, que é muito mais fácil, às vezes, eu dar sempre o peito, ou dar sempre a mamadeira, ou dar sempre o bico, né? Porque eu tô tão cansada. E aqui, como eu falei para vocês, não é de um lugar de julgamento. É de um lugar de ampliar a consciência, né, e trazer algumas soluções, né, alguns outros pontos de vista, algumas soluções para nos ajudar, né, porque se a gente continuar, muitas vezes, né, eu vejo quantas mães, e eu mesmo estava passando por isso, por muita privação de sono, meu filho acordando demais à noite, mamando demais, e assim, gente, ó, isso também varia, né? Tem criança que mesmo tirando o peito, ela continua acordando. Então, tem que ver, são vários os fatores que acontecem no despertar noturno, né? Não quer dizer assim, eu vou tirar o peito, daí essa criança vai parar de acordar. Nem sempre, a gente tem que ver um contexto geral, né? Isso daí é uma avaliação mais individualizada que eu faço pra gente ver o todo, né? Porque muitas vezes tem criança que usa mamadeira e acorda bastante também. Então, isso não tem 100% não tá 100% relacionado, são várias variáveis, né? Então, o que eu tava falando? Ah, tá. Sobre a gente dar bastante, né? Então, a gente tem que cuidar, nisso, assim, de a gente não... da gente sustentar as nossas escolhas, né? Então, assim, se a minha escolha hoje, eu tô passando por um momento, Camila, que eu não tô disposta a passar esse trabalho, né? Porque assim, se eu tirar o peito, eu vou ter que muitas vezes estar mais disponível para essa criança. Se eu tirar o bico, eu também vou ter que estar mais disponível. Por quê? Cada vez que ela vai chorar, que ela vai dormir, que ela vai querer muitas vezes a minha presença, né? Porque muitas vezes ela usa o bico para se acalmar, tal, e dorme sozinha. Ela usa o peito para dormir, né? Que ajuda também a regular ela e ela dorme. Então, se eu querer mudar algumas coisas, eu vou ter que estar disposta, né, a arcar com esse trabalho de pagar o preço, né, de passar por um período. Só que eu falo sempre assim, às vezes é melhor a gente passar por uma semana que seja, né, que muitas vezes é bem antes, assim, a gente tem uma expectativa e muitas vezes ocorre bem antes. Alguns dias que seja pela mudança,
né? E depois a coisa ficar, nossa, que bom, agora passou, agora tá tudo melhor, do que tu passar ali, em vez de enfrentar a mudança, tu ficar fugindo dela, mas tu tá sempre reclamando, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, essa criança acorda toda hora, e ficar nesse ciclo de reclamação e não fazer nada. Então é muito pior, tanto para a criança, né, quanto para as mães. Porque a gente sabe como é cansativo, né? Só que às vezes se a gente não toma essa postura, não toma alguma decisão, se tem algo que não tá bom na nossa maternidade, se a gente percebe que pro nosso filho também não tá bom, é muito melhor a gente tomar a decisão, tomar as rédeas disso e ver o que eu posso fazer, né? Eu vou fazer tal coisa, ou eu preciso de ajuda, eu vou procurar uma ajuda, vou procurar alguém para me auxiliar nesse processo, ou eu vou tomar essa decisão e vou conversar com meu marido, né, para ele me ajudar. O que eu posso fazer? Porque se algo não tá bom e a gente permanece pelo conforto, a tendência é que vai ficando pior depois. Então, é ter esse cuidado, né? Porque dá trabalho, né? Às vezes, trazer uma mudança, né? É mais fácil, às vezes, é mais, deixa, tá aqui, dormindo aqui sempre comigo, dou sempre o bico na boca, ou deixa mamar, tá tudo bem. Se tiver tudo bem pra você, tá tudo bem, né? Se tiver tudo bem pra você, pra sua criança, não existe idade certa pra desmamar, não existe idade certa. O bico, claro que o bico interfere um pouco mais, às vezes, na arcada dentária, em outros fatores que daí é preciso se pensar, né? Os prós e os contras. O dedo também, né? Mas a mamadeira também, às vezes, pode influenciar o quanto essa criança tá comendo ou não tá, né? Porque criança, a partir de uma idade, pode ver, eu desmamei meu filho agora e eu não quis dar mamadeira nem nada. Por quê? Porque ele já tem 2 anos, né? E eu sei que com 2 anos a criança não precisa mais acordar por fome, ele já tá comendo bem, ele já consolidou bem o processo do comer, e ele não comia nem tão bem antes de eu desmamar. Foi assim pra mim, tipo assim, nossa, será que ele não vai passar fome? Como é que vai ser? Mas eu pensei, eu sei que alguns determinados alimentos ele come, então eu vou deixar sempre disponível no começo e depois eu vou ofertando outros, né? Até ele se adaptar e saber que à noite não vai ter mais nada pra comer. Eu vou comer durante o dia e à noite o corpo foi feito pra dormir, pra descansar, não é pra se alimentar à noite, né? Claro, se for um bebê muito novinho, é claro que ainda vai ter essa necessidade porque o estômago é menor, a digestão é mais rápida, né? Só que à medida que a criança vai crescendo, a gente, como ser humano, não tem mais necessidade de comer à noite, né? Então, eu já fui ensinando isso pro meu filho. E contando um pouquinho do meu processo, já para começar a falar, Camila, mas como é que foi esse teu desmame, né? Meu filho, ele mamava bastante. Desde o comecinho, assim, nossa, ele sempre mamou bastante. E tá, né, faz parte, né? Tava tudo bem, acordava bastante à noite, eu nunca dormi muito bem, ele nunca foi uma criança assim que dormiu direto. Então, passei bastante privação de sono, né? Até os 2 anos de idade, assim. E várias vezes ele mamava, quer ver quando saía dente, quando acontecia alguma coisa, daí era direto, né? Só que tava tudo bem, só que eu sempre pensei assim comigo, olha, eu acho que até no máximo 2 anos eu vou aguentar. Porque com o meu primeiro eu amamentei até os 3. E com esse meu segundo, eu já tava um pouco mais cansada, sabe? Eu já tava cansada, a gente vai ficando um pouco mais velha, né? Passou por a primeira experiência, né? Às vezes tem algumas coisas que a gente quer mudar na segunda. Então, na minha cabeça, eu botei assim que no máximo, com 2 anos, eu iria desmamar ele. E foi indo assim, né? Fui tentando. Daí, como é que foi? Eu falo que é um processo, né? A partir do momento que tu começa a pensar sobre isso, não dá pra ser de uma hora pra outra, né? Porque de uma hora pra outra pode ser muito desafiador pra criança, muito ruim pra criança até. Então foi um processo. Então eu fui tirando um pouco as mamadas durante o dia. Ele já vai pra escola durante o dia. Então naquele período ali ele já não mama, né? Então já foi um grande passo, aquele medo, né? Ai, vai pra escola, mas ele mama pra dormir, ele mama pra não sei o quê, como é que vai ser? Eu fui percebendo que lá dá tudo certo, ele comia, ele dormia sem o peito, então, tipo assim, opa, as coisas acontecem, né? Claro que a criança vai sempre preferir o que é conhecido, perto da mãe e tudo mais, mas ela não vai, ela vai também se adaptar ao ambiente, às outras coisas, né? Por mais que é importante, a gente sabe que o melhor é sempre o filho estar com a mãe, mas a gente também, à medida que vai crescendo, a gente tem também as nossa vida, as nossas prioridades e cada uma vai vendo o que se adapta ao seu contexto ou não. Não adianta eu falar, ai Camila, deixa ele mamando em casa, fica até tal idade com ele, porque é importante mamar. Se eu como mãe, muitas vezes não tô me sentindo mal, tô me sentindo assim que toda hora ele quer mamar durante o dia, devo ficar mais estressada, ficar coisa... Não, né? Aqui de casa foi uma decisão. Não, eu vou botar ele um pouco na escola, deixa ele dormir lá, fazer o soninho lá, vai ser importante pra mim, vai ser importante pra ele também. Então foi uma escolha minha, né? E mesmo trabalhando com isso,
eu entendo que isso não vai traumatizar ele, né? Por quê? Porque quando ele chega em casa, eu tô disponível para ele, de manhã eu tô com ele, né? Ele dorme ali pertinho da minha cama, então tem os momentos junto com ele. Então eu dou muita nutrição nesses outros momentos que ele não tá comigo, né? E também ali foi todo um processo de adaptação. Então, quando ele chegava da escola, eu deixava ele mamando, ele ficava ali comigo e mamava, e a gente tinha esse vínculo. Só que com o tempo, né, esse foi a primeira adaptação. Então, ele não começou a não mamar durante o dia, e quando ele chegava da escola, ele mamava bastante, e à noite também mamava bastante. Aí fui aguentando, só que daí passou um tempo que aquilo foi me cansando também. Se, nossa, ele tá mamando muito à noite ainda, eu acho que tá com um pouco de saudade de mim, vamos ver. Voltei, tava dormindo junto comigo, né? Então, tudo que eu buscava dar como mãe, eu buscava fazer enquanto a gente tava junto. Mas ainda assim, ele tava acordando bastante, né? Daí eu observava os vários outros fatores que poderia estar fazendo ele acordar, né? Que muitas vezes eu sabia que não era fome. Então, eu percebia se ele tava com calor, se ele tava com frio, se foi muito agitado a rotina do sono, se ele estava com alguma doença ou que estava com algum dente. Então, são vários os fatores que fazem a criança acordar, né? E muitas vezes eu sabia que não era por fome. Então, eu observando e ia corrigindo esses outros fatores. Mas, mesmo assim, às vezes ele estava acordando bastante. Eu estava ficando bem cansada. E aí, eu parti para um outro processo. Então, primeiro foi o processo de determinar só alguns horários do dia para ele mamar, né? E depois foi esse processo de quando ele chegar da escola, eu tirei o mamar. Daí, o que eu fazia? Eu já comecei a levar comida no carro, ele já começava a comer vindo da escola, chegava em casa, eu já dava alguma comida, dava água. Então, antes dele pensar no mamar, eu já oferecia todas as alternativas antes. E aí, daí foi passando esse processo também de quando chegar em casa não mamar mais. E daí, o último processo, né, foi à noite, né, que eu realmente, assim, tava acordando bastante ainda, o sono dele não tava tão bom. E eu comecei a pensar, não, acho que eu vou tirar a noite, eu vou tentar, porque eu tô bem cansada, né, já fez 2 anos, eu quero mudar algumas coisas na alimentação dele, quero que ele jante também melhor à noite. E aí, eu fiz isso, né, e foi um processo, eu decidi, mas o mais importante de todo esse processo, como eu falei antes para vocês, foi a decisão. A partir do momento que eu decidi com segurança, não, tá bom, né? Foi maravilhoso até aqui, eu busquei dar o meu melhor para ele, mas agora, né? Eu não quero mais, para mim tá pesado e eu percebo que para ele também vai ser bom ele construir melhor essa autonomia do sono, ele comer melhor antes de dormir. Então foi uma decisão bem assim, né? E daí, a partir do momento que eu decidi, eu tive que arcar com as consequências, né? Então, as primeiras noites, ele chorou, tava acostumado a acordar bastante para mamar, e daí ele chorou. Daí, o que que eu fiz, né? Eu comecei a botar blusa alta para dormir, né? Eu disse que o peito tava dodói, tava machucado, tava dodói, não botei nada assim tem gente que põe alho, que faz sangue, que faz alguma coisa, eu não fiz nada disso, né? Cada um faz o que acha melhor, né? Mas eu não fiz nada disso, eu só botei um band-aid, assim, dizendo que tava dodói, tava machucada, a mamãe não podia dar mais mamar, né? Mas a mamãe ia estar ali com ele, então eu sempre trouxe muito assim, principalmente nesses momentos de calma, que ele tava calmo, eu ia instruindo, ó, eu tô aqui, né? Se você tá chorando, a mamãe dá um colo, a mamãe tá aqui. Então eu já ia falando pra cabecinha dele que a partir daquele momento não ia ter mais mamar, mas a mamãe ia estar ali. Então já fui assim falando isso, principalmente quando ele tava calmo. Porque não adianta eu falar isso no momento que ele tá nervoso, chorando, porque ali ele nem tá me escutando, né? O cérebro dele tá totalmente desregulado, tá naquela parte do sistema límbico que é total sobrevivência, então ele vai ser muito mais difícil ele me ouvir. Então eu já ia falando isso enquanto ele tava calmo e tive que passar algumas noites, ele chorou, né? Chorava, esperneava, queria, mas como eu falei pra vocês, como eu tomei a decisão e fiquei firme, fiquei tranquila, eu sabia que era um processo e essa minha tranquilidade passava pra ele também um ar tipo assim, nossa, minha mãe tá segura, é isso mesmo. Não adianta eu ficar aqui chorando, que isso não vai mudar a opinião dela, né? Porque muitas vezes a criança ela vai lutar, né, pelo que ela quer. Então ela vai chorar, tal. E tem muitas mães que daí escorregam, ai, deixa mamar, tal. Tudo bem, só que você vai passar mais trabalho, né? Porque daí algum dia você vai ter que enfrentar isso e não dá mais, né? E eu decidi que eu ia enfrentar e não ia voltar atrás, porque senão eu sei que ia ser muito pior depois. Então, a partir do momento que eu decidi, eu não voltei mais atrás. Então, essa consciência é muito importante, né? Porque se a gente tem essas atitudes inconsistentes, se a gente fica com pena, com dó, né? Seja para deixar na escola, seja para dar o peito, seja para tirar o bico, enfim. Se a gente fica com esse olhar de dó, a criança sente.
né? E daí ela vai chorar cada vez mais para tentar te convencer ao máximo, né? E se você escorregar e deixar, vai passar um pouco mais de trabalho. Então, assim, eu olhava ele e tudo mais com um olhar de eu tô aqui, né? Mas não com um olhar de insegurança, de medo, de dúvida, de ai, vou traumatizar ele. Não, não era esse meu olhar. Eu tava bem segura do que eu tava fazendo, sei tudo que tá por trás também, né? Como vocês sabem, eu trabalho com isso, né? Com essa parte de orientação parental, com essa parte de neurociência, enfim. Como eu sei todos os processos que estavam acontecendo por trás, eu tava bem segura da minha decisão, tava bem informada também, né? E foi assim. Então ele chorou por algumas noites, só que depois ele se adaptou. Daí eu dava uma aguinha quando ele chorava demais, porque de tanto ele chorar, né? É claro que dá sede, né? E daí eu dava uma aguinha, ele tomava uma aguinha. E foi indo assim, foi uma semana que cada vez menos ele foi chorando, foi diminuindo e foi dormindo melhor. Não digo que ele não acorda, às vezes ele acorda ainda, né? Faz umas 2 semanas isso. Ele acorda ainda, mas é bem menos. Tipo, agora ele acorda uma vez. Antes ele acordava 4, 5 vezes. 5 é quando tinha dente, né? Tava nascendo um dentinho, mas se não, acordava 2 vezes, 3 vezes e queria ficar mamando, principalmente às 5 da manhã. Ele ficava mamando um tempão, porque daí o soninho já tava mais leve, né? Então, pra mim, tava muito cansativo. E agora ele já tá super adaptado. Ele já sabe que à noite não tem mais mamar, nunca mais pediu, né? É claro que eu ainda não uso blusa muito aberta. Eu sempre uso blusa altinha, até deixa passar bem, assim. Porque eu sei que às vezes pode ainda ser, né, da vontade, então eu busco evitar blusa muito degotada com ele. Mas eu quero eu quis compartilhar com vocês isso para vocês entenderem, né, o quanto esse processo ele pode ser aos poucos, né? É muito mais difícil do dia para noite ter que desmamar, às vezes vai passar mais trabalho, a criança vai sofrer mais, que foi um processo gradual, né? E o quanto a minha decisão fez total diferença nisso, né? E como ele já tem 2 anos, eu optei por não dar nada de mamadeira à noite, né? Porque daí ele já é para comer melhor antes de dormir. E até mostro aí nos meus stories, né? Quando ele acorda, ele já quer, às vezes, pegar uma banana, já fala em papá, porque ele acorda com fome. E daí, às vezes, ele acorda normalmente 6 da manhã, 15 para as 6. Ele dorme cedo, né? E aí ele já pega essa banana, já senta ali comigo, né? Então ele já fica com essa bananinha, mas ele fica ali no meu colinho, né? Então é muito bom, assim, tá sendo uma construção, foi uma construção bem legal, né? E acredito que, assim, a coisa só tende a melhorar, né? Graças a Deus, assim, eu tô me sentindo também melhor, o sono dele eu percebo que tá um pouco melhor, né? Então, eu falo para as mães assim, não se compare, né? Entenda que momento que você tá, entenda o que pode estar acontecendo. Às vezes o problema não é só no mamar, pode ter outros problemas no entorno acontecendo para que essa criança esteja despertando tanto. É importante que a gente possa olhar para o todo, né? E se for o processo, às vezes, de tirar a mamadeira, de tirar o bico, o processo é bem parecido, né? Entender em que momentos que essa criança está sempre pedindo essa mamadeira, sempre pedindo bico, entender o que está por trás, né? Estabelecer alguns horários, seja para mamadeira ou seja para o bico. É só para usar à noite? Então dê só à noite, durante o dia não vai dar. Começa a regular essa criança de outras formas, ajudar essa criança. Então é esse processo gradual que a gente tem que fazer, né? E claro que no momento a gente pode, às vezes, passar um pouco mais de trabalho no primeiro momento, mas vale a pena, né? Vale a pena pelos nossos filhos, às vezes. Muitas vezes pode atrapalhar realmente a arcada dentária, pode atrapalhar às vezes um pouco a alimentação, né? Porque uma criança que sabe que tem sempre a mamadeira disponível, às vezes ela vai ter um pouco mais de dificuldade de experimentar os alimentos, de querer outros alimentos mais sólidos, né? Então a gente tem que observar no quanto isso pode estar interferindo no nosso filho, né? Na saúde do nosso filho e o quanto pode estar interferindo também na nossa saúde. Então, esse é o recado, né, que eu queria trazer um pouco hoje, né, falar que é sempre importante a gente buscar olhar o que está por trás desses comportamentos quando for em excesso, né, como que tá o meu comportamento como mãe, né, se cada vez que essa criança chora eu ponho o bico na boca, se cada vez que essa criança chora eu já dou uma mamadeira, por que eu tô fazendo isso, né, realmente será que ela precisa, né, porque assim, quantos adultos até hoje, né, a gente às vezes tá mal, não sabe lidar com as nossas emoções e a gente vai comer, né? A gente tá mal, não sabe lidar com as nossas emoções, ao invés de chorar, a gente vai pra internet pra ver um vídeo pra se distrair. Então, tudo isso foram formas de, ao invés de a gente aprender a lidar com as nossas emoções, da gente anestesiar elas, né? Da gente não olhar pra elas, não cuidar delas, não ouvir elas. Então, é importante que a gente se perceba na nossa vida, né? Em que momentos que acontece isso ainda,
depois a gente possa estar ensinando essa criança. Eu sei que tem muita coisa profunda, né, para falar sobre isso. Às vezes, nos meus atendimentos com as mães, eu mergulho um pouco mais na história de cada uma, né, mergulho um pouco mais do que tá por trás desses comportamentos, de o que a gente, como mãe, às vezes pode estar prejudicando, né, fazendo. Então, né, se você tiver interesse, pode me chamar pelo direct ou no link da minha bio para saber mais sobre os meus atendimentos, para eu poder te ajudar melhor, né, entendendo um pouco mais seu contexto, a sua história. Mas, num todo, eu acho que teve bastante informação importante hoje, né, sobre o quanto é um processo, né, mas que vale muito a pena, né, se for uma decisão sua, que não seja influenciado pelos outros, né, porque muitas vezes a gente tá tão cansada que a gente vai tentando de tudo. E é importante a gente também se ouvir, a gente olhar para essa criança, observar, né, se auto-observar, porque as melhores respostas ela vem de dentro, né? Então, ninguém sabe mais do que você como mãe, como que é o seu dia a dia, como que você tá, quais são as necessidades do seu filho, né? O nosso papel, o meu papel que trabalho com isso, é te trazer informação, algumas orientações, mas o mais importante é poder te ouvir, né? Poder que você construa as suas próprias respostas, né? E para o seu filho vai ser muito importante também, né? Esse papel de observação, de entender o que está por trás, de conseguir suprir essa criança para além da nutrição, mas com essa necessidade que ela tem, né? De afeto, de segurança, de autorregulação, né? Porque todos precisamos, né? A nossa criança, ela depende de nós, mas nós até hoje como adultos, né? A gente também precisa, né? Como é bom às vezes ganhar um abraço, como é bom a gente poder contar com alguém, né? E se a gente não tem, muitas vezes a gente vai ainda apelar para essas coisas externas, né? Por uma comida, por alguma anestesia externa. Então, isso também não é bom pra gente como adultas, né? Então, que a gente possa também, talvez, olhar para isso, né? Se precisar de ajuda também, conte comigo, né? Para alguns vícios que a gente tem, né? Que muitas vezes foram aprendidos lá da infância e que não são muito bons, né? A gente carregar, pra gente também poder ajudar nossos filhos a construir hábitos mais saudáveis. Então, hoje era o recado, né, dessa live de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você depois quiser falar comigo, fique à vontade e até a próxima.